Então, vamos dar continuidade à nossa discussão sobre os vetores, né? Lembram que na aula anterior a gente discutiu qual era a necessidade de se trazer o conceito do vetor, né? Por exemplo, com a velocidade, né? Quando a gente dizia que um objeto estava andando a 80 km por hora, por exemplo, essa informação não era suficiente, porque não ficava claro se ele estava se aproximando, se distanciando, andando transversalmente ou andando em qualquer ângulo com relação a gente, né? Então, para a gente especificar completamente o movimento de um objeto, eu precisaria dizer o módulo da velocidade dele, mas eu também precisaria colocar a direção e o sentido com que esse objeto estava se movendo, né? Vamos pensar num outro exemplo. Digamos que eu estabeleci um certo sistema de coordenadas, tá? Eu tenho um poste onde eu marquei as alturas numa certa unidade de comprimento. Eu tenho uma rua em que eu marquei também algumas distâncias na mesma unidade de comprimento. E eu ainda teria uma outra rua perpendicular em que eu marquei outras coordenadas de distância, né? Então, por exemplo, eu poderia ter usado metros, metros e metros, né? Nos três eixos. E eu tenho um pássaro que está voando, né? Isso é um pássaro. Ele está voando numa certa direção, tá? Eu vou indicar assim, vou colocar o V indicando a velocidade dele e também colocar a seta aqui indicando a direção e em cima do V, que é a notação que deixa explícita que aquilo ali é um vetor. Bom, se eu quisesse... Por que eu coloquei o sistema de coordenadas? Claro que o sistema de coordenadas é arbitrário, né? O que existe é o pássaro. Eu posso descrever o movimento desse pássaro em qualquer sistema de coordenadas. Eu escolhi um. Existe um melhor que o outro? Não. Pode existir um pouco mais prático que o outro, mas todos são equivalentes. Então, em princípio, o movimento do pássaro poderia ser escrito da mesma forma em qualquer sistema de coordenadas. Eu poderia ter escolhido um outro... Tá? E teria o mesmo efeito de escrever o movimento desse pássaro naquele sistema de coordenadas. Então, só para ficar claro que não tem uma escolha, né, de um sistema, né? Eu estou só usando isso para poder descrever o movimento do pássaro de uma maneira física e matemática dentro das coisas das ferramentas que eu conheço, tá? Se eu quisesse descrever o movimento do pássaro, olha, uma das maneiras de descrever esse movimento é através de componentes, tá? Como assim? Uma pessoa que está observando, tá? Digamos que o Sol está exatamente no zênite, está exatamente acima do pássaro, tá? Então, esse pássaro tem uma sombra, né? E essa sombra está se deslocando. Então, ao mesmo tempo, tem uma pessoa aqui na janela de um edifício que está olhando para o pássaro, tá? Então, eu tenho várias informações. Eu tenho outras pessoas que estão aqui, né? Idealmente, isso seriam sensores, mas vamos pensar que as pessoas são capazes de anotar essas posições. Essa pessoa que está aqui está me dizendo, olha, ao longo da minha rua, ele está se deslocando tantos metros por segundo. Essa pessoa que está aqui ao longo do eixo X está dizendo, não, mas ao longo da minha rua, ele está se deslocando tantos metros por segundo. E a pessoa que está lá na janela do edifício está dizendo, olha, mas para mim, ele está subindo tantos metros em cada segundo que passa. Essas informações, elas não são concorrentes, na verdade, elas são complementares. O que essa pessoa aqui está vendo, vamos trocar de cor, o que essa pessoa está vendo é a componente X do movimento do pássaro. O que é a componente X? É quanto esse pássaro está se movendo na direção X, somente. Tá? O que essa outra pessoa está vendo é a componente Z. Desculpa, eu escrevi errado. Eu falei certo, eu escrevi errado. A componente Z do movimento. Que está me dizendo quanto o pássaro está se movendo na direção Z. Lembram
a definição de velocidade, que é quanto muda a posição de um objeto num intervalo de tempo. Então, da mesma forma que a gente fazia antes, agora a gente define da mesma forma para os outros eixos. E, finalmente, a pessoa que está lá no apartamento, na altura do pássaro, está vendo ele se mover na direção Y dessa forma, né? Então, a velocidade, para mim saber exatamente ou completamente para onde o pássaro está se movendo, eu teria que colocar todas essas informações simultaneamente. Como que eu coloco isso? Através de um vetor. Por exemplo, essa notação, ou ainda usando os vetores unitários. Que está me dizendo o quanto ele está se movendo, o quanto está mudando a posição dele, tá? Em cada instante de tempo. Eu vou tentar desenhar isso um pouco melhor, né? Então, suponha que a velocidade é dada por isso, tá? Essa velocidade tem uma projeção aqui no eixo XZ. Vou alongar um pouco o eixo, tá? A componente, então esse é o vetor velocidade completo, certo? Ele tem componentes Vx, aqui ele tem componente Vz, e aqui no eixo Y, também tem que alongar um pouco o eixo, ele tem componente Vy. Então, na verdade, o pássaro está se movendo. Vamos dar um exemplo concreto, né? Então, afinal, o pássaro está se movendo. Digamos que fosse isso. E aqui eu estou supondo que está dada em metros por segundo. O que está acontecendo? Em cada segundo que passa, certo? Então, em cada segundo que passa, a posição dele aumenta 2 metros. Em cada segundo que passa, a posição Y dele aumenta 4 metros. E em cada segundo que passa, a posição dele aumenta 3 metros. Então, ele está andando num ritmo de 2 metros por segundo nesse eixo, num ritmo de 3 metros por segundo nesse eixo e num ritmo de 4 metros por segundo nesse eixo. Quer dizer, ele está se movendo numa direção que não é nem X, nem Y, nem Z, mas uma direção que está mudando a posição dele simultaneamente nesses 3 eixos. Tá? Então, aqui fica um pouco mais claro, né, como que é necessário e por que a gente precisa trazer o conceito de vetor para explicar determinados conceitos ou determinadas quantidades físicas que não podem ser simplesmente um número simples. Agora também fica, talvez eu pudesse ter explicado isso lá no início, mas talvez fica mais simples a gente falar sobre isso agora, depois de já ter entendido os vetores. Então, o que são os vetores? Tá? Ou o que são os escalares? São grandezas, tá? Então, grandezas físicas. O que são grandezas físicas? São conceitos físicos que refletem o comportamento de algum sistema físico que pode ser medido na natureza e, de certa forma, quantificado num número, né? Então, um escalar é uma grandeza física expressa por um número. Um número. Por exemplo, temperatura, pressão, volume, assim por diante. Quer dizer,
Se eu pergunto qual é a temperatura, vamos pensar da mesma forma que a gente fez com a velocidade. Eu pergunto qual é a temperatura aqui nesse ponto. Eu posso obter um número, 30 graus centígrados. Essa informação é completa. Naquele ponto, nesse instante, a temperatura é 30 graus centígrados. Não preciso dizer mais nada para especificar a temperatura. Agora, qual é a velocidade da ponta da caneta? Tá? Não adianta eu dizer 10 metros por segundo. Eu preciso dizer 10 metros por segundo naquela direção. Como que eu digo aquela direção? Eu posso dar os ângulos, mas eu também posso dar os componentes, como a gente fez aqui. Né? Então, os vetores, então, são grandezas físicas. Expressas por um conjunto de números ou de valores. Certo? Os exemplos mais característicos: velocidade, aceleração, força. Depois vão aparecer outros, né? Quantos números? Quantos movimentos independentes eu posso ter com um objeto? Ou quantas maneiras diferentes eu posso mover um objeto? Tá? Então, a ideia que a gente tem de o nosso espaço ser tridimensional é porque existem 3 maneiras independentes de tu mover um objeto ou de tu localizar um objeto, que é numa direção, noutra direção perpendicular, noutra direção perpendicular a essas 2 anteriores. Então, quando a gente diz que o nosso espaço é tridimensional, na verdade o que a gente está dizendo é que existem 3 componentes independentes nesse espaço. Eu posso mover um objeto para frente, para o lado, para cima. Vocês devem ter discutido um pouco desse conceito da forma mais algébrica em álgebra, né, e geometria analítica, mas pensando do ponto de vista físico, eu posso mover um objeto para frente e para trás. Se ele está numa certa... Então eu posso mover ele nessa direção. Se eu coloquei ele exatamente ali onde está o C, eu também posso agora trazer ele para o lado sem afetar a distância que ele está ao longo desse eixo. Ou seja, eu tenho esse eixo, que é, digamos, a distância do objeto até aqui, a base da prancheta, e eu também posso, sem alterar essa distância, mover ele assim. E agora, sem alterar essas 2 distâncias, essa e essa, a distância do ponto até essa extremidade da prancheta, do ponto até essa extremidade da prancheta. Então, nota, eu consigo mudar essa distância sem mudar essa. Eu consigo mudar essa distância sem mudar essa, que é ele andando aqui em cima. E agora eu também consigo mudar essa distância sem mudar as 2 anteriores. Eu não consigo achar uma quarta distância que eu consiga alterar que não modifique essas 3 anteriores. Então, por esse motivo, o nosso espaço é dito tridimensional. Quer dizer, eu preciso de 3 dessas quantidades, né, desses valores expressos em números, né, que eu preciso de 3 para especificar completamente a posição de um objeto ou a velocidade de um objeto. Nota, esse raciocínio que eu fiz aqui com as canetas, né, indicando os 3 eixos, tá? De novo, esse sistema de referência é arbitrário, né? Eu poderia escolher ele em qualquer direção e o raciocínio se aplicaria, né? O que é importante nesse meu raciocínio é que eles sejam perpendiculares entre si, quer dizer, que eles sejam ortogonais, porque do ponto de vista algébrico, vocês vão ver mais lá na frente, que essa ortogonalidade, essa perpendicularidade, significa independência. Eu posso alterar a informação de um eixo sem alterar dos outros. Isso é a noção de perpendicularidade, né? Eu poderia fazer uma coisa parecida com eixos não perpendiculares, mas é bastante mais complicado
algebricamente. Então, em geral, a gente trabalha na maior parte do tempo com eixos ortogonais. E esses 3 eixos ortogonais que a gente trabalha sempre estão simplesmente refletindo o fato de que o nosso espaço é tridimensional. Bom, eu vou voltar a minha discussão de novo ao espaço bidimensional, tá? Porque eu acho que fica muito mais simples de visualizar, ainda mais no papel, assim, né? E também porque senão eu vou ter o tempo todo 3 equações, tá? E vai ficar muito mais carregado do ponto de vista matemático para vocês entenderem. Então, vamos supor que agora a gente está trabalhando em x e y, né? O z é exatamente análogo ao que a gente vai ter em y e z, quer dizer, o nosso espaço é homogêneo. As mesmas regras que acontecem num eixo, as regras geométricas, pelo menos, né? Elas acontecem nos outros. Então, as equações são todas iguais. Vocês veem aqui que as equações são todas iguais. O que acontece num, acontece nos outros, tá? Então, só voltando ao que a gente estava discutindo, né? Então, se eu tenho um vetor, vou trabalhar com valores para a gente entender. Tá? Tá aqui o meu vetor velocidade. E ele tem componentes 3 e 2. Em metros por segundo, tá? Aqui nessa discussão, muitas vezes, a gente suprime as unidades, certo? Mas quando não está explícito, vamos supor que todas as unidades estão no sistema internacional, né? Então, metros por segundo. O que significa? Eu vou desenhar aqui por cima. Tá? Então, significa... Eu tinha um vetor desse tamanho, tá? O que significa? Significa que em 1 segundo a posição dele deveria ter aumentado isso. Então, se ele começou daqui 1 segundo a posição dele aumentou 3, a posição x, a posição y aumentou 2. Daqui 1 segundo, a posição x dele vai aumentar 3 de novo. Vai para 6. E a posição y vai aumentar 2 de novo, vai para 4. Então, o objeto veio para cá. Então, daqui 1 segundo ele está aqui, daí 1 segundo ele está aqui, e assim sucessivamente, né? Então, o vetor está me dizendo a taxa de mudança da posição do objeto, de uma maneira composta, quer dizer, está falando tudo ao mesmo tempo, quanto ele se move em x e y, de novo, aqui teria também o z, se a gente quisesse fazer de maneira completa, né? Não estou fazendo só por brevidade, né? Como que eu descubro o módulo? Mas quanto que ele está andando? A pessoa que está aqui no carro, no pássaro, no avião, no barco, quanto que ela está andando? Ela está andando a 3 ou a 2? Ou nenhuma das duas coisas? Nenhuma das duas coisas, na verdade. Ou todas as coisas ao mesmo tempo, ela está andando a 3 na direção x, a 2 na direção y, e nessa direção principal dela, qual seria... Então, qual seria o módulo da velocidade? Ó, vou repetir os eixos. Se isso aqui tem 3, isso aqui tem 2, que é essa mesma distância, então isso aqui é 2. O que seria o módulo? Seria o módulo ao quadrado, né? 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 9, mais 4, 13. Então, raiz de 13, né? Qual é a raiz mais próxima? A gente tem 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, então, sei lá, diria que isso aqui é mais ou menos 3,5, né? Tá? Metros por segundo, tá? Se quiserem o valor exato, podem recorrer a uma calculadora, mas não é isso que nos interessa, né? A gente quer ter uma estimativa para continuar o raciocínio, né? De outra forma, tá? Eu sei que o meu vetor faz um ângulo de 60 e ele tem um módulo
tá? De 20 metros por segundo. Então agora eu estou dando a informação no outro formato que eu dei aqui. Aqui eu estou dando as componentes. E eu tentei obter qual é o módulo dele. Eu também poderia obter o ângulo, né? Quanto seria esse ângulo? A gente sabe que a tangente daquele ângulo é cateto oposto, né? Ele está aqui, cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente, né? Então a tangente seria 2/3. Qual é o ângulo que tem tangente de 2/3? Próximo de um pouco mais de 30, talvez, né? 35, tá? De novo, eu não estou preocupado com a precisão numérica desses valores. Estou preocupado em ter uma ordem de grandeza para a gente poder raciocinar de forma geral, né? Agora, e se eu quisesse saber, então, as componentes? O rosa não dá para ver muito, vou tentar marrom. Se eu quisesse saber as componentes, a gente recorre, de novo, às identidades trigonométricas, né? Aqui é a minha hipotenusa, aqui é o ângulo. Então, por definição, lembra que o cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido por hipotenusa. E o seno do ângulo, cateto oposto, dividido por hipotenusa. O que a gente quer obter aqui são os catetos, né? Então, a gente tem que o cateto adjacente é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. E o cateto oposto é a hipotenusa vezes o seno do ângulo. A gente costuma pensar assim, né? Quando eu multiplico pelo cosseno, eu estou pegando esse valor e projetando ele, tá? Estou projetando ele nessa direção, tá? E isso vai me dar tá? E quando eu estou multiplicando pelo seno, eu estou pegando a hipotenusa e projetando ela nessa direção. Espero que seja visível, tá? Então, o meu cateto adjacente vai ser 20 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2, então é 10. E o cateto oposto, 20 vezes seno de 60, que é 20 raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3, 1,73. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 1, 17,3. Então significa que esse objeto aqui, se ele está andando a 20 metros por segundo nessa direção, ele está andando a 17,3 nessa e a 10 nessa, que são as componentes x e y dele. Certo? Bom, eu mais ou menos repeti o que eu já tinha falado na outra aula, porque eu acho que esse ponto gera muitas dúvidas, né? Então, não faz mal a gente discutir de novo, de novo, e de novo, e de novo. O que a gente tem que falar agora, para completar a nossa descrição dos vetores, são as operações, né? Ou principalmente, multiplicação por escalar, produto escalar e produto vetorial, tá? Então, o multiplicação por escalar, tá? É o seguinte, eu tenho um vetor qualquer, tá? Eu posso multiplicar ele por um número. Quando eu multiplico ele por um número, sei lá, digamos que um número 3, 3A. O que significa isso? Significa que eu vou fazer 3 vezes a componente x,
mais 3 vezes a componente y, mais 3 vezes a componente z, né? Então, significa que ele vai crescer 3 vezes em todas as dimensões. Eu também poderia multiplicar ele por um número menor que 1. E teria o mesmo efeito. De novo, não dá para ver. Quer dizer, eu ia encurtar, eu ia aplicar um fator de escala menor que 1 em cada uma das componentes dele. Então, isso aqui seria meio A. E eu também poderia multiplicar ele por um valor negativo. O que o menos 2 vai fazer? Vai refletir o vetor e aplicar, o menos vai refletir, né? E o 2 vai aplicar um fator de escala 2. Tá? Bom, de novo, como o vetor é uma quantidade composta, né? Existem várias maneiras de fazer multiplicação. Tá? Na verdade, 3 maneiras: multiplicação por escalar e os produtos, né? Que a gente não chama de multiplicação, chama de produto, né? Primeiro, o produto escalar e depois o produto vetorial. O produto escalar é definido da seguinte forma: digamos que a gente tem um vetor tá? Desculpa. Um outro vetor e eu faço o produto escalar de um pelo outro. O produto escalar é indicado por um ponto entre um vetor e outro. Tá? Ele é definido da seguinte forma: a componente x do primeiro vezes a componente x do segundo mais a componente y do primeiro vezes a componente y do segundo mais a componente z do primeiro mais a componente z do segundo. Essa é a definição dele. Por que acontece isso? Olha, vocês provavelmente vão fazer isso em álgebra linear e geometria analítica, se já não fizeram. Quando eu faço, isso não saiu sem motivo, né? Quando eu faço isso, eu estou fazendo assim. Escalar, vou botar aqui embaixo, né? Mas é a continuação. Bom, o que eu vou fazer aqui? Propriedade distributiva. Então, AX, BX e escalar I, mais AX, BY e escalar J, mais AX, BZ e escalar K. E assim sucessivamente, com todos os termos, esse com todos, esse com todos, esse com todos. Vai dar 9 termos. Todos os termos em que tem os vetores unitários diferentes vão ser zero. E no final das contas vai sobrar AX, BX e escalar I, que é 1, AY, BY, J, escalar J, que é 1, AZ, BZ, K, escalar K, que de novo é 1. Então, no final das contas, só me sobram essa parcela e essa parcela. Eu estou explicando rapidamente só para vocês entenderem de onde que sai isso. Uma coisa muito importante, extremamente importante para chamar a atenção, porque, em primeiro lugar, porque é a característica desse produto e porque a maioria das pessoas confunde isso na hora de fazer as operações. Por que ele chama produto escalar? Porque o resultado dele é um escalar
é um número, não é um vetor. Então, o produto escalar, eu opero com dois vetores, e isso me resulta um escalar. O que esse escalar, qual é o significado desse escalar? O que ele quer dizer? Tá? Esse escalar está me dizendo o quanto que os dois vetores têm em comum, ou em outras palavras, qual é a projeção do vetor A em cima do vetor B. Pego a ponta, traço uma linha perpendicular, tá? Esse tamanho aqui, que é um número, não é um vetor, é A escalar B. Certo? Mesmo raciocínio, né? Se eu traçasse a linha de B projetado em A, ia dar B escalar A, que é igual a escalar B. Daí a gente tira uma conclusão importante, né? Que a gente não vai demonstrar agora, mas que é importante para vocês entenderem. Se os vetores são perpendiculares, se os vetores são ortogonais, né, a gente escreve assim, A ortogonal a B, então A escalar B é zero. Tá? Vetores perpendiculares A escalar B é igual a zero. Na verdade, a gente vai usar isso ao contrário. A gente vai descobrir se os vetores são perpendiculares fazendo o produto escalar entre eles. Se o produto escalar der zero, é porque eles são perpendiculares. Se os vetores são paralelos, tá? A escalar B é simplesmente o módulo de um vezes o módulo de outro. Tá? Nota a diferença que tem entre esse lado da equação e esse, né? E essas duas coisas nem sempre são iguais, né? Aqui eu estou operando com dois vetores. Cada um deles tem 3 componentes, né? E aqui eu estou dizendo, olha, pega o módulo de um e multiplica pelo módulo de outro. Tá? Então, uma definição alternativa que a gente pode... Como a gente tá... Lembra que eu falei que quando eu faço A escalar B, eu estou pegando o A e projetando, né, em cima do B. O que significa projetar? Como a gente tinha falado aqui nas componentes, justamente quando eu tenho esse vetor e eu quero projetar nesse sentido, eu multiplico pelo cosseno. Então, o A escalar B também pode ser visto como o seguinte: o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Isso aqui quer dizer o cosseno do ângulo entre A e B. Tá? E a gente também pode usar essa definição de maneira que, uma vez que eu queira descobrir qual é o ângulo entre dois vetores, como que eu calculo isso? Faço o produto escalar entre eles, divido pelo módulo de um, divido pelo módulo de outro. Então, isso vai ser útil porque a gente tem uma definição algébrica agora do cosseno entre dois de ângulo, né, ou do cosseno do ângulo entre dois vetores. Quer dizer, eu não preciso mais recorrer simplesmente a uma notação ou uma operação geométrica, né? Eu posso calcular o cosseno entre dois ângulos algebricamente. Tá? Essas duas relações são muito úteis
né? Tudo isso sai da definição, ou pode sair, ou é complementado pela definição do produto escalar. Tá? E, finalmente, a gente tem o produto vetorial. Tá? Bom, só um comentário antes, tá? Mas, afinal de contas, para que vai servir, para que vão servir essas coisas? Vou dar um exemplo bem específico, né? Que vai envolver o trabalho, que é um conceito que a gente vai discutir bem mais à frente. Imagina que eu queira mover um caixote ao longo dessa distância. Eu vou descrever a distância por um vetor. O que é esse vetor? Esse vetor está me dizendo qual é a direção e o sentido e a quantidade, né, o módulo da distância que eu quero mover. Bom, agora supõe que uma pessoa que vai mover o caixote está fazendo uma força que não está paralela à direção com que o caixote deveria se movimentar. Ela está fazendo uma força numa outra direção e só uma parte dessa força vai servir para movimentar o caixote. Que parte dessa força vai movimentar o caixote? Tá? Então, é somente a componente da força na direção que o caixote vai se mover que efetivamente vai servir. Ou a gente fala com outra linguagem, né? A gente diz é a componente que vai realizar trabalho, mas agora, informalmente, é a componente que vai servir para realizar esse movimento. E como que eu calculo isso? Uma das maneiras de calcular isso é simplesmente fazer o produto escalar entre os dois, porque quando eu faço o produto escalar, eu estou projetando esse vetor em cima do outro. E isso é o que a gente chama de trabalho. Lá na parte da descrição em termos de energia, né, da mecânica, a gente vai falar sobre isso. Então, por que a gente está definindo tão matematicamente essas quantidades relacionadas com os vetores? Porque daí, mais adiante, vai ser muito simples descrever certos conceitos físicos em termos de vetores e fazer operação entre essas quantidades físicas em termos de vetores. Então, eu sei que parece meio invertido, né? Primeiro a gente define as operações e as quantidades e depois usa elas, né? Mas a gente poderia, quer dizer, enfrentar os problemas e daí tentar resolvê-los definindo essas coisas, mas talvez fique mais claro para vocês, mas eventualmente vocês vão enfrentar essas dúvidas lá adiante, vão voltar a revisar essa aula e ir lá de novo, voltar a revisar até que a coisa faça sentido e, claro, com o apoio do professor nesse processo, né? Bom, o último produto é o que a gente denomina produto vetorial. Produto vetorial, certo? Como está indicando o nome, esse produto tem como resultado um vetor, tá? Então, a gente escreve, né, a notação dele é assim. Por isso que quando a gente está fazendo multiplicação de escalares, né, 2 vezes 3, a gente evita usar o ponto, né? Ou pior ainda, o x, né? Tá? Ou, se quiser, bota um ponto discreto, né? Para evitar confundir, né? Quando são números não tem tanto problema, mas quando a gente está usando letras, então quando vocês lerem isso, tem que ficar mais ou menos claro que isso é um número vezes outro, né? Um escalar vezes outro. Isso é um produto escalar entre dois vetores. Esse A não tem nada a ver com aquele, nem esse B com esse. Então, essas questões, a notação é muito sensível, né? Ela significa um monte de coisa. E isso é uma coisa completamente diferente. Eu poderia estar dizendo aqui a multiplicação entre o módulo de A e o módulo de B, o produto escalar entre o vetor A e o vetor B, o produto vetorial entre o vetor A e o vetor B, que são três coisas completamente diferentes. Tá? Então, a notação tem muito significado. Bom, o produto vetorial vai dar um terceiro vetor. Tá?
e esse vetor é perpendicular simultaneamente a A e a B. Então, se eu tenho aqui o A, aqui o B, aqui está o C, perpendicular a esse, perpendicular a esse, certo? A maneira mais simples de obter o vetor C é usando uma notação matricial, tá? E o determinante, que é o seguinte: o vetor C, que é o produto vetorial de A e B, é o seguinte vetor. Então, é o determinante. Na primeira linha, eu coloco os vetores unitários e JK. Na segunda linha, eu boto o vetor A. Na terceira linha, eu boto o vetor B. E agora calculo o determinante. Então, I AY BZ menos AZ BY mais J AZBX menos AXBZ mais K AXBY menos AYBZ. Esse é o vetor que é resultado do produto escalar de A e B. Então, em primeiro lugar, de novo, o resultado dessa operação é um outro vetor. Ele é perpendicular aos dois vetores, tá? E como ele é calculado? Nota que a componente x dele só envolve a componente y e z dos outros dois. A componente y só envolve a z e a x. E a componente z só envolve a x e a y. Tá? Vamos fazer um exemplo. Tá? Deixa eu só pensar rapidamente para não... 2i mais 2j mais 1k. E só para não dar um vetor nulo, 2, 3i menos j menos 1k. Então, C vai ser i, j, k, 2, 2, 1, 3, menos 1, menos 1. Então, no i, menos 2, mais 1. No j, 3, mais 2. K, 2, menos 6. Então, meu vetor C, menos 1i mais 5j menos 4k. Deixa eu tentar desenhar esses vetores. Tá, então... Então, o A, 2x, 2y
tá? Então, 2x, 2y, 1z. Tá aqui a extremidade dele, então, tá? O B, três y menos 1 menos não é muito fácil de enxergar, né? Ainda mais com o meu desenho, mas enfim. E o C, então, menos 1i 5j 1, 2, 3, 4, 5 e menos 4k 1, 2, 3, 4. Então ele está aqui. Então, se eu não cometi nenhum erro algébrico, é mais ou menos isso, né? Esse aqui está perpendicular a esses dois. Esse é o A, esse é o B, esse é o C. Certo? Se os vetores, então, algumas propriedades, né? Se os vetores são paralelos, então, se A é paralelo a B, o produto vetorial é nulo. Tá? Então, a gente também pode definir o módulo do produto vetorial. Nota que agora eu só posso falar em módulo, porque vocês vão ver que é uma operação de escalares, como sendo o A, o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o seno do ângulo entre A e B. Tá? Então, essa definição, assim como a definição do produto escalar, nos servem para averiguar certas propriedades dos vetores. Tá? Todas essas definições vão ser usadas ao longo do curso, principalmente agora em Física 1 e depois em Física 3. Tá? Tem algumas coisas que a gente usa em Física 2, mas os vetores formam uma base mais simplificada, embora agora possa parecer a vocês que é muito mais complicado, mas simplifica muito o tratamento de certas grandezas físicas depois. Porque ao invés da gente definir para cada grandeza física uma determinada operação, a gente se baseia toda a descrição que a gente faz dos fenômenos físicos nessas propriedades básicas dos vetores. Então, ao longo do tempo, tanto na física quanto na engenharia, a gente vai juntar a álgebra vetorial, a mecânica analítica, as equações diferenciais e o cálculo integral diferencial, e usa todo essas ferramentas matemáticas como suporte para descrever os fenômenos físicos e as questões da engenharia que a gente quer descrever de forma mais concisa. Daí fica muito mais simples, porque já tem toda uma ferramenta bem desenvolvida, bem fundamentada, sobre a qual a gente pode descrever o que a gente quer. Tá? Então, como eu falei, isso é um material de referência. Provavelmente vocês vão ir e voltar a essas aulas sobre vetores ao longo de todo o curso, até que os conceitos fiquem bastante claros para vocês e que vocês saibam operar isso de maneira tranquila. Tá?